resolver o exercício 74, que nos diz: determine a diferença entre as potências do escoamento nas secções A e C da tubagem indicada, quando se escoa um caudal de 2 m3 por segundo. Diz-nos ainda para desprezar as perdas de carga localizadas e considere uniforme a distribuição de velocidades nas secções A e C. Bom, a primeira questão que aqui nos aparece é que estou-vos aqui a indicar quais são os dados complementares do nosso problema, que é o diâmetro da secção em A, o diâmetro da secção em C e a pressão em A e a pressão em C. Ora, logo com isto, nós vemos o seguinte: redução, como é óbvio, para metade da secção, passamos de 1 metro para 0,5, e a pressão também diminui de A para C, o que nos indica, visto que a conduta está na horizontal, que o escoamento será da esquerda para a direita. Okay? Fazemos sempre a consideração das pressões mais altas para as pressões mais baixas. Muito bem, tendo isto em consideração, aquilo que nos apraz dizer é que queremos determinar diferença entre as potências do escoamento, algo que a gente até agora não falamos. Será que falamos? Onde é que falamos? Bom, em certa medida, nós não falamos concretamente do que é a potência de escoamento. Mas se analisarmos o termo e pensarmos também nos equipamentos que já analisamos, em que determinamos a potência, por exemplo, de uma bomba ou a potência de uma turbina, nós percebemos que então aquilo que o enunciado nos está a querer solicitar é o cálculo da energia disponível para ser utilizada ou que foi utilizada aqui entre estas duas secções. Então, reparem, é das primeiras coisas que nós então podemos escrever. Nós sabemos que a pressão, ou desculpa, que a potência seria igual a quê? Nós sabíamos então que a potência, por exemplo, seria igual. Imaginem que estamos a escrever a potência de uma bomba. Rho vezes G, portanto, estamos a falar possivelmente do nosso peso específico, não é? Podemos aqui logo considerar o seu valor. Rho vezes G é o nosso gama. Só aqui encontrar, exato, aqui está. E depois, Rho vezes G vezes quem? O caudal, muito bem. E agora, por exemplo, seria a altura de elevação da bomba ou seria a queda útil da turbina. Ao fim e ao cabo, aquilo que estamos a falar é da energia que existe num determinado ponto. E então, esta potência de escoamento, potência de escoamento, nem mais nem menos do que este cálculo que aqui acabamos de referir. Está bem? Rho vezes G, vezes o caudal, vezes a energia. Esta é a potência de escoamento num determinado ponto. Se nos pedem a diferença entre as potências de escoamento, nas secções A e C, como é evidente, podemos então passar a ter uma equação do tipo o quê? Claro, do tipo delta P. E agora o H, como é evidente, já não será deste tipo, mas seria agora com as secções A e C. Portanto, vamos ter aqui, reparem, é indiferente colocar H de A menos H de C ou H de C menos H de A, é indiferente. Aquilo que temos de ter a noção é que se nos desse um valor negativo, o que é que isso significava? Significava o quê? Exatamente, apenas que há uma alteração do sentido convencionado para o sentido real do escoamento. Se tivesse agora, ao resolver esta equação de A para C, chegasse a um valor negativo, isto significava que teria, afinal, o escoamento de C para A. Muito bem. Portanto, esta será então a diferença entre as potências de escoamento, entre as secções A e C. Portanto, eu já vejo que aquilo que tenho que determinar é a energia do ponto A menos a energia do ponto C. Ponto. É isso. E agora devo analisar isto ainda com a informação
dos elementos que nos estão a ser colocados no enunciado. Reparem, primeira situação. Conhecemos o caudal, correto? O caudal de escoamento é conhecido. Muito bem, isto permite-nos logo aqui saber para a potência que este elemento já é considerado. Por outro lado, perdas de carga localizadas são desprezáveis. Isto, mais uma vez, vai-nos significar que a perda de energia que existe nesta contração será realmente pouco significativa quando comparada com o restante das energias que estão em jogo. E, portanto, pode ser considerada desprezável para o exercício em questão. Reparem, também era provável. Temos aqui diâmetros bastante significativos, de 1 metro, 50 centímetros, okay? Pressões 3 vezes mais ou menos a pressão atmosférica. Isto é algo que já nos dá algum tipo de ideia da ordem de grandeza das nossas variáveis. Então vamos escrever a nossa equação de Bernoulli, não é? Aquilo que estamos habituados, e tentar determinar, como é evidente, a equação para o nosso sistema. Portanto, eu agora, é como se tivéssemos aqui H de A igual a H de C mais as perdas de carga, eu já vou adaptar aqui a nossa equação, ok? Portanto, a ideia é que nós vamos aqui já P de A, aqui vamos ter então o nosso Z de A, aqui já é a velocidade de A, aqui a questão de C, conhecida, cota geométrica de C, a velocidade em C, e aqui, como é óbvio, a perda de carga. Pronto. Então, primeira coisa, perdas de carga consideradas desprezáveis, certo? Portanto, já aqui está. Eu, se estivesse a resolver isto, já poderia agora simplificar. O Z de A vai simplificar com o Z de C. Fantástico, não há problema nenhum. É isso que vamos ter em consideração. Mas, por outro lado, eu devo agora perceber que aquilo que nos estão a referir é que eu tenho que calcular cada um destes parâmetros, não é? E com isto vou determinar a energia do ponto A. Ora, portanto, o nosso H de A é realmente igual a isto que aqui está. Portanto, nós olhamos para aqui, já sabemos aqui o P de A, que é os 300 kPa. Aqui é água, portanto, tudo bem, vamos resolver o problema. Temos que calcular também a velocidade em A e, portanto, isto será a partida do que temos que fazer de cálculos auxiliares, está bem? Portanto, vou aqui só adaptar a equação também para a energia do ponto C. E já passamos ao cálculo, então, das velocidades de escoamento. Ora, da velocidade de escoamento, nós sabemos, então, que ela será igual ao caudal a dividir pela área, não é? Portanto, vamos aqui escrever de uma forma também simplificada que o nosso, por exemplo, V de A será então igual ao caudal, e agora aqui seria área de A. Ora, para simplificar, já posso aqui passar isto a π d ao quadrado sobre 4, correto? Ok. Vou dividir por 4, é como se eu agora passasse esse a dividir por 4 cá para cima, né? Era vezes 4, e aqui ficaria então o nosso π vezes o d de A ao quadrado.
qual é a equação correta. Portanto, para VDA, poderíamos ter a equação semelhante para o nosso VC, não é? Portanto, vamos aqui também simplificar os nossos cálculos. Aqui, identificar também que estamos com VC. Ora, com isto, nós já temos o caudal, temos os diâmetros, podemos então fazer a sua substituição e chegaríamos à conclusão que o nosso VDA seria então igual a 2,55 metros por segundo e o nosso VDC igual então a 10,2 ou 10,19, portanto 10,2 metros por segundo. Ora, temos então aqui o cálculo feito para quer um, quer o outro velocidade de escoamento. Pegamos nestes valores e vamos então substituí-los. Okay? Vamos pegar então nestes valores e substituí-los nas equações que anteriormente escrevemos. Ora, desta forma podemos então reescrever a nossa equação. Repare, aqui seria então os 300.000 a dividir por 9.810, certo? Portanto, vamos aqui utilizar a calculadora para tal. 300.000 dividido por 9.810, 30,58. Portanto, o nosso radiano será 30,58. Depois teríamos então os 2,55 ao quadrado dividido por 2 vezes 9,81. Isso vamos fazer 2,55 dividido então e portanto tínhamos ali mais 0,33 mais 0,33 e agora, como é óbvio, mais o nosso VDA. Ok, aqui o que acabamos agora de fazer para a energia do ponto A, temos que fazer para a energia do ponto C. Mais 30,58, 30,91 mais o ZDA. Aqui em baixo temos que só fazer aqui a adaptação, não é? Portanto, agora aqui a energia do ponto C será os 200.000 dividido então por os 9.810, 20,39 e agora temos que fazer algo semelhante para a altura cinética. Portanto, tínhamos o valor de 10,2, né?
30. E, portanto, 5.30 dá 25. Dá 25,69 mais o ZC. Bom, neste momento já temos então a energia do ponto A e a energia do ponto C determinada. Podemos voltar aqui e ver, olha, já posso então pensar em determinar o nosso resultado final. Portanto, a variação da potência de escoamento será então 9.810 vezes o caudal que era de 2 metros cúbicos por segundo, vezes então a diferença de energias. Portanto, teríamos agora os valores, reparem, 30,91 mais ZDA, menos 25,69 mais ZDC. O ZDA vai cortar com o ZDC, como é evidente, e obtemos o valor 91 menos 25,69, 5,22. Portanto, aqui a nossa... Bom, desta forma, calculamos então o pedido. Vamos multiplicar então por 2, multiplicar depois ainda por 9.810 e obtemos o valor de 102,4 kW. Portanto, desta forma, obtemos então aquilo que nos foi pedido como a variação da potência de escoamento entre as secções A e B. Portanto, a interpretação que nós podemos dar a este resultado é realmente quanta energia poderíamos ter entre, e que variou entre estes dois pontos. A e C. Claro que é uma unidade de potência, portanto, estamos a considerar que é uma unidade de tempo. Recapitulando o exercício, temos então a determinação da variação da potência de escoamento para um sistema aqui representado que é uma contração. Atenção que podia ser um alargamento. Nós devemos então olhar para os dados que nos foram fornecidos, verificar que há uma diminuição de pressão entre A e C. Isto justifica então que haja o escoamento de A para C e, portanto, seria então a utilização de uma contração. Ora, aquilo que nos foi pedido está aqui expresso como a variação de potência de escoamento é o peso específico, vezes o caudal em escoamento, vezes a diferença entre as energias das duas secções consideradas. Portanto, dessa forma foi o que fomos fazer. A primeira coisa que fomos caracterizar é qual a energia que estava disponível para ser utilizada. Analisamos aqui a equação de Bernoulli e repare, se não nos dissessem para desprezar as perdas de carga localizadas, nós tínhamos que agir e calcular. Tínhamos que ir consultar na nossa semente ou ir consultar catálogos de fabricantes para determinarmos então qual é que seria a perda de carga localizada devido a esta contração. Muito bem. É-nos dito para desprezar estas perdas de carga e, então, aquilo que nós verificamos é que da equação de Bernoulli teríamos a energia do ponto A menos a energia do ponto C. Reparem, se por acaso nós tivéssemos ainda perdas de carga a serem consideradas, como é evidente, a nossa equação seria H de A menos H de C menos o quê? Perda de carga. É simples, era passar tudo para este lado. E então verificamos que aquilo que teríamos então era menos HC menos HF. Bom, espero que tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, já sabem. Não deixem de contactar. Obrigado.